Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nosso Fonte Viva hoje é a lição de número 144, de título Ajudemos a Vida Mental. Lembrando, pensando aqui, já vamos ouvir a lição entendendo o que é essa vida mental. A gente tem que ajudar a vida mental de quem? A vida mental, lembrando, nosso pensamento, o nosso pensar, o nosso raciocinar, nós sabemos que o pensamento, ele gera matéria, e nós como espíritos, como seres que pensamos o tempo inteiro, pensamos incessantemente, nós geramos em volta de nós, em volta do nosso planeta, uma massa material, que é esse pensamento, que tem relação, direta com o que nós sentimos, com a nossa moral, Então, vamos já iniciar a lição olhando para isso, olhando para os nossos pensamentos, porque eu não tenho como interferir no pensamento do outro, mas eu posso mudar o teor dos meus pensamentos. Então, já vamos começar a lição pensando por aí, tá bom? O versículo que Emmanuel ele pega, tá lá em Mateus, capítulo 4, versículo 25. Esse capítulo é quando Jesus ele vai ao encontro de Pedro e de André e os convida para serem pescadores de homens, pescadores de almas, na verdade, e depois ele convida Tiago e João, e aí daí em diante ele segue pregando o seu evangelho, a sua boa nova, esclarecendo, curando, enfim. E a passagem, esse versículo 25, nos diz assim: e seguia-o uma grande multidão, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Por onde o amor passa, ele passa cativando, Não tem como ser de outra forma. E nós somos seres, somos criaturas, enquanto filhos de Deus, que buscamos retornar ao Pai, retornar a Deus. E Deus sendo amor, a gente busca o amor, ainda que inconscientemente. Então, por onde o amor passa, o amor verdadeiro passa, ele passa encantando e conquistando, Aí Emmanuel nos traz a lição da seguinte maneira: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Hoje nós vamos fazer a lição um pouco diferente. Ao invés de ler tudo de uma vez, eu vou ler pedaços e aí a gente vai comentando, tá bom? Talvez fique mais fácil para a nossa reflexão. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. De fato, são muitos que procuram Jesus. Às vezes, a gente procura no lugar errado, ou da maneira errada, porque Jesus nunca saiu da onde esteve, Os seus ensinamentos, ele está conosco o tempo inteiro, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, do seu evangelho. E de fato a gente procura mobilizar os recursos que a gente tem. Alguns mais recursos do que outros, de entendimento, de fé, mas todos nós buscamos ainda hoje, 2000 anos depois, nós continuamos buscando Jesus. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. De fato, até aqueles que não se dizem cristãos, não se consideram cristãos, uma vez ou outra ele recorre
ele eleva o seu pensamento, se questiona se os ensinamentos de Jesus são verdadeiros. Ele encontra conforto ali, porque é o que ele busca, né? Sequioso de conforto e de revelação. Ele busca a verdade, né? Nós buscamos a verdade. Isso é algo natural em nós também. Querermos, né? Não só o conforto da nossa alma, das nossas angústias, mas também a verdade. Por isso, os espíritos nos incentivam a estudar, né? Kardec busca sempre, né, nos incentivar ao estudo, a importância de se esclarecer. Inútil é a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor. Porque toda essa multidão de pessoas, né? Entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. E a gente vê isso desde o nascimento do cristianismo, né? Quanto mais aquele povo era massacrado, quanto mais aumentava o número de dor e de sofrimento, maior era o número de pessoas que buscavam os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele traz fé, ele traz esperança, ele traz consolo, ele traz perseverança, que é aquilo que de fato a gente precisa para conseguir vencer os desafios que a gente tem, né? Então, realmente, quando ele diz assim, é inútil, né? É inútil a interferência daqueles que se colocam entre aqueles que necessitam, né, das palavras de Jesus, desse esclarecimento e aos ensinamentos em si. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Veja, ele coloca nossa condição de aprendizes. Emmanuel também se coloca na condição de aprendizes, porque de fato somos todos aprendizes. E quando ele diz abençoada será sempre toda a colaboração, porque é aquilo que a gente sempre vem conversando, né? O grande objetivo do MR, né, desse momento de reflexão, das lições que Emmanuel traz em toda essa coleção do Fonte Viva, é mostrar para nós que as dores existem, mas nós não nascemos para sofrer. Nascemos para vivenciar aprendizados, que no meio do caminho há sofrimento, mas que eles têm uma razão de ser. Eles são aprendizados importantes para o nosso crescimento. Muitos deles são frutos de algo que a gente plantou e que eles vão passar. E que mesmo que nós tenhamos dor e sofrimento, nós temos condições de auxiliar a outros. E como que a gente pode auxiliar, né? Eu preciso aprender com as minhas provas. Se eu consigo aprender com as minhas provas, eu consigo levar o ensinamento a outras pessoas. E ele está dizendo aqui, toda colaboração é bem-vinda. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se, ajudar o povo, né? Ninguém precisa ser um estadista. Ai, se eu fosse presidente. Ai, se eu ganhasse na Mega Sena. Ai, se eu fosse o dono dessa empresa. Eu ia fazer tudo diferente. Eu ia fazer isso, isso e isso. Presidente, então, todo mundo diz que se fosse presidente, a gente não precisa, né? Tá numa posição de autoridade, né? De poder, no caso aqui, para poder fazer algo para o nosso semelhante, para ajudar no esclarecimento daqueles que convivem conosco ou daqueles que caminham naquela estrada conosco. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. De fato, sem boa vontade
e vontade de cooperar, não é possível, né? Colunas mestras é o que sustenta. Então, o que sustenta a fraternidade humana é a boa vontade, né, dos espíritos, né, de nós, encarnados e desencarnados, e o trabalho, né, ou seja, a cooperação ativa. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. Que a Nina tá atacada hoje. Ela ganhou um brinquedo novo, ela vai na porta, ela volta, ela tá me deixando doida. Eu já tentei gravar, essa já é a terceira vez, mas vamos lá. Dessa vez eu não vou parar. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Nossa, é muito importante esse trecho. Contribuir para que a coletividade aprenda a pensar, ou seja, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que estão prestando atenção naquilo que Emmanuel está nos colocando, precisam contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem, ou seja, aquele que contribui para que a coletividade aprenda a pensar no bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Lembra quando eu falei lá do título da lição, Ajudemos a Vida Mental? Nós temos a nossa vida mental particular, e essa vida mental particular, ela gera a vida mental do planeta. E isso é vibração, é matéria. Então, quando Emmanuel coloca aqui sintonia da vida mental, né, da mente terrestre com a mente divina, para que nós nos alinhemos à mente de Deus. Onde a gente enxerga a mente de Deus? Por ora, a gente enxerga a mente de Deus através das suas leis. Então, se sintonizar com a mente divina, né, através da busca no bem, é ir ao encontro das leis divinas. Aí ele diz assim: descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização. Aí aqui a alfabetização é a nossa alfabetização, não é aprender a ler e escrever. Como eu estudo, né? Eu estudo. O que eu estudo? Eu vou na federação, eu frequento o espiritismo, eu procuro ler. Eu procuro ler. Mas eu estou me alfabetizando? De fato? Eu estou estudando? Aí ele diz, leitura edificante. O que eu ando lendo? Será que o tempo que eu não posso ler nada, como é que se diz? Menos edificante? Pode, você pode tudo. Mas ele está pedindo aqui para que a gente reflita, né? O que eu ando lendo, né? Palestra educativa. O que de bom eu ando ouvindo, né? O que de bom eu ando ouvindo e o que de bom eu ando falando? A gente tem que pensar. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. A gente sabe que a bondade é contagiante, assim como o mal, infelizmente, também é. Para aqueles que estão sintonizados, é lógico, né? Que exemplo, né? Que exemplo que eu tô dando que possa estar contagiando aqueles que estão à minha volta para a prática da bondade? Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. O que eu divulgo? Será que eu estou divulgando realmente algo que é benéfico? Porque a gente recebe, nossa senhora, a gente recebe coisas assim que até Deus duvida, né? E a gente recebe às vezes no WhatsApp, no particular, ou a gente recebe através da televisão, ou de um canal de televisão, de um rádio, seja lá o que for. E muita coisa a gente propaga.
que que a gente anda propagando, divulgando, né? Porque divulgar não é só postar, é falar também, né? Aí ele diz assim, exercício da meditação. Olha, a importância da gente buscar silenciar-se, né? Meditar, pensar. Deus está no silêncio, nesse silêncio. Às vezes a gente busca, pede a Deus que nos dê resposta, pede para o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nos dê resposta, mas a gente não silencia para que a gente consiga ouvir esse pensamento benéfico. Aí ele segue, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais, ou seja a nossa tarefa principal o nosso despertamento íntimo e o nosso despertamento pessoal. Auxiliemos o companheiro, ou aqueles que caminham conosco, a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Aonde nós estejamos, nós podemos auxiliar. Aonde estejamos. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Eu preciso buscar orientar, de fato, o meu pensamento primeiro. Eu preciso buscar olhar para mim, me compreender, enxergar as minhas falhas, os meus equívocos, né? Enxergar as minhas virtudes, como eu as conquistei, enxergar o que falta em mim, para que eu possa me esclarecer, né? E nesse exercício eu consigo auxiliar aqueles que me rodeiam. E eu vou abrindo para mim e para os outros esses novos horizontes. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Jesus não está no caos, né, da vida mental. Jesus está no ato do bem, né, no ato bom, no pensar no bem. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos buscar a paz não vem até nós. Nós a criamos, nós é que geramos os bons pensamentos, a paz, as alegrias, a maneira... mas como eu vou sentir alegria com tanta dificuldade que a gente encontra no mundo? Às vezes é a maneira como eu vou enxergar essas coisas, né? Ponto de vista, como eu vou focar. Então vamos buscar refletir sobre essa lição. Hoje eu me estendi um pouquinho, já estou em 18 minutos. Peço desculpa para vocês. Mas vamos pensar, né? Quais os cuidados que nós devemos ter com os nossos pensamentos, né? E quais os exercícios que nós podemos fazer para manter a nossa mente saudável? Emmanuel fala aqui, nos questiona aqui algumas coisas, né? Vamos pensar, tá bom? Sobre isso. E aí a gente volta a falar mais adiante, tá bom? Um beijo e um abraço em todo mundo.